Capítulo 42. Observei a mulher diminuta, o cabelo preso em um coque bem feito que a fazia parecer uma fada, mas era apenas uma fantasia cínica para ocultar a maldade por baixo de todo o luxo e delicadeza. Helena fora responsável por eu ter perdido a confiança da minha chefe, com tantos erros, por ninguém no mundo dos eventos querer ouvir meu nome. Eu estava acabada porque aquela mulher assim decidira. Como? Inquiri, entorpecida. As flores, a denúncia falsa para a polícia. Você não faz a menor ideia de como o mundo funciona? 2 notinhas ali, a promessa de um emprego para o filho no banco. Abanou a mão. A maior dádiva do ser humano é ser corrompível. Não, não era. Eu não entendo. Não teria sido mais simples dizer a verdade para Camila? Ter confrontado Fred, a mim? E acabar com a felicidade da minha filha? Ela deixou escapar uma risada curta e fria que me arrepiou até os ossos. Eu tinha que criar uma distração para você, mantê-lo ocupado bastante para que deixasse suas garras longe do Frederico. Mas minhas sutilezas pareceram não surtir efeito, já que você o agarrou na festa de noivado. Eu vi vocês dois aos beijos. Um convidado também viu. Morri de vergonha. O que você viu foi um ataque. Trinquei os dentes. Ela escolheu me ignorar. Eu soube que você era a razão da distração de Frederico, assim que Camila comunicou que queria você à frente do cerimonial. Havia alguns meses que ele andava distante, sempre no celular à espera de uma ligação, uma mensagem. Reconheci os sinais que vi em meu ex-marido pouco antes de flagrá-lo com minha secretária. Quando a conheci e vi a maneira como ele olhava para você, tive certeza de que era a vagabunda que andava atormentando o pobrezinho. Uma cortina vermelha encobriu minha visão, os dedos se fechando em punho ao ouvir o tom pejorativo que ela me dedicava e o condescendente para com Fred. O pobrezinho enganou sua filha e a mim durante 1 ano. Eu conheço o seu tipo. Seus saltos repicaram nas pedras do terraço, conforme ela experimentava alguns passos, me medindo de alto a baixo. Gosta de tirar o sossego de homens do bem. O cerca, se insinua, e não desiste até conseguir o que quer. No caso, um homem rico, sem se importar com o lar que está destruindo. Choque não chegava nem perto de me descrever naquele momento. Era tudo tão nojento, distorcido por uma mente arcaica moldada pela ideologia de que homens são seres indefesos diante dos atributos femininos, que não consegui formular uma palavra inteira, apenas engasgos, dando a chance de Helena continuar com o ataque. Frederico teve um momento de fraqueza sim, e está pagando muito caro por ter se envolvido com uma qualquer. Mas ele aprendeu a lição. Camila irá perdoá-lo em breve, e eles se casarão. Já você vai ficar sem absolutamente nada. E sabe por quê? Ela parou diante de mim e empinou o queixo. Putas são descartáveis e substituíveis. Existem milhares de você por aí, servindo apenas para um propósito. Mas é com mulheres como Camila, uma moça direita de família, de caráter, que eles se casam. Você foi só diversão, meu bem. Cheguei ao meu limite. Foi por uma puta, feito eu, que seu marido te abandonou? Perguntei com um sorriso cínico. Eu devia ter esperado por uma reação semelhante. Só estava enfurecida demais para manter a guarda, e a palma de Helena estalou ardida em minha face. Empurrei para trás o cabelo, que me caiu no rosto, e encarei a mulher que arrasara com meu bom nome. Você se deu conta? Fiz um tremendo esforço para manter a voz estável, de que destruiu o vernizage de um garoto, quase estragou o casamento da Alicia, filha de um de seus amigos, e tramou até contra a própria filha
ao sabotar a prova de doces? Eu pretendia dizer que você está louca, mas não é verdade. Você não é maluca, Helena, você é cruel. Tudo na vida tem um preço, você devia saber disso. Não percebeu a conta por ter ido atrás da Camila para tentar salvar a carreira do outro pobre coitado que enganou? Arqueou uma das sobrancelhas nem um pouco abalada. Você está arruinada, Melissa. Vai passar cada um dos seus dias miseráveis que lhe aguardam se arrependendo de ter atravessado o caminho de Camila. Eu garanti isso. Com os ombros eretos, ela girou sobre os calcanhares e passou por alguém que nos observava da entrada com a expressão perplexa. Nicholas me encarava fixamente perto dos arcos, e a julgar pela maneira como a incredulidade congelara sua expressão, ele tinha escutado tudo. Sem forças, me deixei cair no banco, entorpecida demais com a descoberta de que Helena Bueno, uma das mulheres mais importantes e ricas do país, destruíra minha carreira por pura crueldade. O que Helena não se dera conta ainda era que mentiras e artifícios nunca solucionam nada, só provocam mais dor. Ela agira por baixo dos panos, traçando estratégias estoicas que culminaram no resultado que tanto se esforçara para evitar. Partiu o coração da filha. Uma parte minha estava aliviada. Era reconfortante colocar um rosto na sombra que andava me perseguindo. Mas a outra parte, a desenganada e sem ideia de como conseguir grana para manter minha família, essa estava em pânico. Helena Bueno me queria fora do mercado de trabalho, e pessoas poderosas, feito ela, sempre conseguem o que querem. Os sapatos lustrosos de Nicholas invadiram meu campo de visão. Ergui o rosto. A Helena está por trás dos desastres nos meus eventos. Ri, desamparada. Ela absolveu o Fred por ter enganado a filha e me culpa por tudo o que aconteceu. Ela acha que tem esse direito. Atordoado com tudo que havia descoberto, não notei a sombra indistinta que parecia apagar a luz dentro dele. Não até Nicholas ocupar o lugar ao meu lado naquele banco, os joelhos afastados, as mãos unidas entre eles, e me encarar de um jeito que me fez querer bater em retirada. O que Helena quis dizer com você pagar o preço para me salvar? A bochecha, ainda quente pela bofetada, ardeu ainda mais. Ah, que preço é esse, Mel? Exigiu, inflexível. O que foi que você fez? Não sei direito o que ela quis dizer. Ela estava, bêbada, acho. Mas ele não caiu na minha encenação e ficou de pé, começando a caminhar de um lado para o outro pelo terraço, absorto em seus próprios pensamentos. Você foi atrás da Camila para contar a verdade sobre você e Fred, murmurou, mais para si mesmo, os pés esmagando as pedras em um ritmo inquieto. Mas não pôde esperar a reunião acabar. Você teve que falar com ela porque queria impedir a reunião, porque você conhecia o resultado. Ele parou de andar e quase deu para ouvir as peças do quebra-cabeça se encaixando em seu cérebro. Seus olhos pousaram em mim, tão largos que era possível divisar a parte branca ao redor do anel azul escuro. O resultado não me favorecia, concluiu perplexo. De algum jeito você conhecia o resultado e tentou impedi-lo. Levou as mãos ao cabelo. Meu Deus, por isso estava tão abalada quando nós chegamos em casa. Você sabia que eu não tinha chance, desde o casamento do Max, porque a Camila te contou. Ele se adiantou um passo, os braços caindo ao lado do corpo. Só não consigo entender de que maneira perder a promoção está relacionada a você. Cansada demais para inventar uma desculpa ou para me levantar daquele banco e fugir dele, passei os braços ao redor do corpo e lhe dei a verdade toda. Por conta da farsa do noivado, Nicholas. Suspirei exausta.
Foi assim que eu me meti entre você e o cargo em Palo Alto. A Camila nos viu juntos, imaginou que nós tivéssemos reatado o compromisso e que você não renderia tanto com milhares de quilômetros entre nós. Ela convenceu a diretoria de que você seria mais bem aproveitado ficando no Brasil. Eu não podia permitir que isso acontecesse. Aí tentei explicar para ela que eu tinha inventado o noivado e, bom, as coisas saíram do controle. Eu sabia que isso poderia acontecer. E mesmo assim, você foi atrás dela. Contraiu a mandíbula. Era o único jeito de fazê-la mudar de ideia. Você não podia perder sua grande chance para um erro meu. Sinto muito por ter te causado problemas, muito mais do que eu consigo dizer. Esse foi o preço. Você arriscou sua carreira para salvar a minha. Esfregou a boca consternado. Que diabos, Melissa? Meu celular começou a tocar. Suspeitei de que fosse Fabiola, querendo saber se eu ainda não havia sido presa. Minha amiga teria que me perdoar e esperar um pouquinho mais. Eu precisava explicar a Nicholas toda a verdade. Não podia me distrair de novo, de modo que, depois de alguns toques, a ligação caiu. Não fiz um sacrifício, eu corrigi um erro. Prossegui enfrentando sua raiva. Só deixei a história do noivado ir adiante porque eu precisava manter meu emprego, Nicholas. Foi uma mentira desesperada para assegurar o tratamento da minha mãe, a manutenção da casa. Em nenhum momento imaginei que te prejudicaria tanto, ou teria posto um fim muito antes. Eu me abracei para manter o calor. Eu tentei te contar sobre o noivado, no mesmo dia em que tudo aconteceu, mas você apareceu com uma garota e, depois a gente começou a se entender. Eu não quis estragar o que estava rolando entre a gente, ainda que não entendesse direito o porquê. Me envolver com você não teve nada a ver com a Camila, só com o que senti naquela igreja, na primeira vez em que nos encontramos. Tive a impressão de que ele queria se aproximar. Chegou a dar um passo, mas mudou de ideia e recuou no último instante, friccionando a testa conforme a explicação se assentava, me dando a chance de espiar o que acontecia dentro dele. O inferno, pelo que pude perceber. Por que você não me contou o que pretendia fazer? Perguntou em uma mistura de desespero e fúria. Eu jamais teria permitido que você fizesse uma coisa tão... Prendi o fôlego, aguardando, esperando pela conclusão. Antes que isso acontecesse, meu celular começou a tocar de novo. Era melhor atender, ou Fabíola acabaria ficando realmente preocupada. Colheu o aparelho à orelha, sem desgrudar os olhos de Nicholas. Fabi, tá tudo bem. Eu posso te ligar daqui a alguns minutos. Desculpe, filha. Meu pai atalhou. Você teve notícias da sua mãe? Falei com ela mais cedo, pai. Expliquei, observando Nicholas ainda furioso esfregar o rosto e soltar um profundo grunhido frustrado. Por quê? Ela disse alguma coisa sobre sair de casa ou algo parecido? A nota trêmula em seu timbre varreu por completo qualquer outro pensamento para longe. Não, só as mesmas coisas de sempre. Meu Deus! Ele murmurou, era quase um soluço. Pai, tá tudo bem aí? Cadê a minha mãe? Meu tom urgente arrancou Nicholas de seu tormento particular e trouxe a olhar agora alerta para o meu. Dessa vez, um soluço de verdade soou do outro lado da linha. Soltei do banco em um pulo, oscilando. As mãos de Nicholas me ampararam. Ele também sabia que algo estava errado. Muito errado. Pai, repeti trêmula. Cadê a minha mãe, pai? Eu não sei, Mel. A voz dele se partiu. Sua mãe desapareceu. Não consigo encontrá-la em lugar nenhum. A Olivia sumiu. Capítulo 43. Não consegue ir mais rápido? Perguntei a Nicholas, quicando no assento agarrado à alça no painel do jipe.
impaciente com o fluxo intenso de carros àquela hora da noite. Estou indo mais depressa que posso, mas pisou mais fundo no acelerador. Me explica outra vez o que seu pai sabe. Forcei minha mente agitada a se concentrar e ordenar os fatos em uma lógica. Ele entrou no banho perto das 6. 10 minutos depois, quando desceu e foi procurar minha mãe, ela já não estava mais em casa. E isso já fazia quase 4 horas. Papai descera para o térreo e encontrara um macarrão pulando na panela sobre a chama acesa do fogão. A tábua com o tomate picado ainda na pia. O celular da minha mãe esquecido sobre a mesa. A bolsa dentro do vão do armário. Ele estava na delegacia naquele momento. Dona Ana, a vizinha da esquina, estava em nossa casa, para o caso de mamãe aparecer. Nenhum dos dois deram notícias ainda. Eles discutiram? Nicholas quis saber, pragmático. Ao menos um de nós conseguia manter certa tranquilidade. Não. Passei um braço ao redor do peito. Mesmo que tivessem, mamãe teria se esquecido em segundos. Ele a procurou pelo bairro inteiro. Ninguém na vizinhança a viu. Para onde ela teria ido a esta hora? Algum palpite? Recostei a testa no vidro frio, esperando conseguir anestesiar os gritos ali dentro. Não tive sorte. Ela se lembra a mesma coisa todos os dias. Nicholas acredita que está de folga e não tinha nenhum compromisso para esta noite. Já revirei as ideias em busca de uma pista, mas não há nada. Minha mãe está perdida em algum lugar sem dinheiro, documento, celular e memória. Esse medo nos acompanha faz tempo, por isso nunca a deixamos sozinha. Se ela se perde e ficar nervosa por não compreender onde está ou como foi parar lá, de que maneira vai conseguir encontrar o caminho para casa? Se ela estivesse com o celular, eu talvez conseguisse rastreá-la. Eu quase ri. Ela mal se lembra de fechar a porta, desligar o fogão. Nunca se lembraria de pegar o celular, a bolsa. O único jeito de rastreá-la seria implantar um GPS nela. De fato, concordou, distraído pelos próprios pensamentos. Eu não quero pensar nas coisas horríveis que podem acontecer, Nicholas, mas as imagens ficam dançando em minha mente e... Meu corpo investiu contra a porta conforme Nicholas embicou o carro em uma vaga sem aviso. Antes que eu pudesse me endireitar, ele enredou os dedos em minha nuca. Ei, respira. Seu olhar ansioso se travou ao meu, bem fundo, mas é uma ordem, Melissa. Assenti, lutando contra o caroço em minha garganta, e me concentrei em inspirar, expirar e na voz segura de Nicholas. Vamos encontrar a sua mãe. Um brilho determinado faiscou em sua íris azuis. De um jeito ou de outro, vamos encontrar a sua mãe e levá-la para casa, eu prometo. Sua certeza era tão inabalável que um fiapo de esperança começou a brotar, por isso assenti. Quando você falou com ela pela última vez? Ele me soltou para poder engatar a ré. Entretanto, permanecemos parados. Talvez sua mãe tenha dito algo que possa nos ajudar a localizá-la. Abanei a cabeça, a esperança começando a murchar. Foi hoje, pouco antes de sair de casa. Ela me disse o mesmo de sempre. Me contou sobre a folga e o canteiro de jacintos. Estava intrigada com o sumiço repentino das flores, mas o assunto se apagou da mente dela. Antes mesmo de desligarmos, meu único palpite é que ela tenha se recordado de algum assunto de antes do acidente e ido até a escola para resolvê-lo ou algo parecido. Ele assentiu uma vez. Vamos começar por aí então, anunciou já esterçando o volante. Eternos 20 minutos se passaram até chegarmos ao bairro onde meus pais moravam e o fluxo de carros diminuiu. Estávamos próximos da escola e levei o telefone à orelha. Pretendia ligar para meu pai na esperança de que tivesse notícias, mas Nicholas me impediu.
segurando meu pulso delicadamente. Use o meu. Puxou o celular do bolso do paletó, pressionando o polegar no botão de leitura digital, a fim de desbloqueá-lo. É melhor deixar sua linha desocupada. Sua mãe pode ligar. Boa ideia, obrigada. Apanhei o aparelho pronta para digitar os números, mas assim que relancei a tela e vi a foto que ele usava como papel de parede, meio que parei de pensar. Nela, samambaias altas e um pedaço de mar azul esverdeado emolduravam minha silhueta. Eu enrolara 2 dedos na pontinha do rabo de cavalo, um sorriso tímido, ergando meus lábios, os olhos baixos em parte pelo acanhamento, em parte pelo prazer de ser admirada pelo fotógrafo. Eu me lembrava do momento exato em que Nicholas apontara a câmera fotográfica e disparara, naquela tarde na praia. Pensei que ele estivesse apenas implicando comigo, já que, ao descarregar o cartão de memória, só encontrei imagens da propriedade dos Bueno. Ele a salvara para si? Quando? E por que mantinha a foto como fundo de tela no celular se estava de partida para a Califórnia? Sem entender, espiei Nicholas, que sustentava a atenção na avenida. A luz fornecida pelo painel não era intensa o suficiente para que eu pudesse ler sua expressão. Pela maneira que seu queixo contraiu, as sobrancelhas apertadas, em concentração, tive a impressão de que ele estava a quilômetros de distância. Ok, ele pode nem se lembrar da foto. Quer dizer, estava tão habituado que podia nem reparar que ainda estava ali. Acontece, certo? Ou talvez ele ainda te ame. Uma vozinha perigosa sussurrou em meu coração. Com um esforço hércules, me forcei a me concentrar no sumiço de minha mãe e digitei o número do meu pai. Ele atendeu no segundo toque e me contou que conseguira registrar a ocorrência, mas a polícia ainda iria apurar as informações antes de iniciar uma busca. Eu me despedi dele, para então tentar Fabiola. De quem é esse número? Perguntou, esbaforida, após reconhecer minha voz. Melissa Gouveia, o que foi que você aprontou dessa vez? Diz que não está na delegacia. Fabi, minha mãe sumiu. Esfreguei a têmpora. Ai, cacete, quando? Expliquei meio por alto. E como eu sabia que faria, Fabíola se prontificou a ajudar nas buscas. Ela ainda estava no bar com nossos amigos, de modo que eles se dividiram em 2 grupos para procurar em hospitais. Nunca me senti mais grata na vida. Tratei de publicar o pedido de socorro em todas as minhas redes sociais, usando uma foto de mamãe, sorridente e orgulhosa, ao lado dos seus preciosos jacintos floridos. Admirei a imagem por um tempo, engolindo com dificuldade. E se ela tivesse entrado em um ônibus? E se, em vez de um municipal, ela tivesse subido em um ônibus que a levaria para outra cidade ou estado? Torci as pulseiras em meu punho, até cortar a circulação. E se não a encontrássemos? E se eu nunca mais a visse outra vez? Eu me encontrei mais cedo com a dona Elsa. Nicholas disse do nada. Agradecida por ouvir algo além da balbúrdia que eram os meus pensamentos, devotei toda a atenção a ele. Pretendia avisar que vamos entregar o apartamento. Prosseguiu, compenetrado, mas, em vez disso, participei de um funeral. Ah, meu Deus, quem morreu? O Precioso. Suspirou, transtornado, acionando a seta enquanto espiava o retrovisor, para mudar de faixa. Um gato assassinou o papagaio a sangue frio. O quê? Ah, não. Não podia ser Locke. Ele não estava acostumado a vadiar pelas ruas. Iria se perder também e... O gato da dona Carlota invadiu o apartamento. Explicou antes que eu surtasse mais. Eu e a dona Elsa investigamos o caso e chegamos
à conclusão de que o gato entrou pela área de serviço. Foi terrível. Havia penas por toda a sala. Coitadinha, ela deve estar arrasada. Dobrei uma das pernas sentando-me sobre o pé. Nicholas também se moveu atrás do volante, inclinando-se de leve para mim, de modo que ficamos um pouco mais próximos. Está mesmo, abanou a cabeça tristonho. Ela não parava de chorar. Repetia sem parar que o precioso merecia um enterro decente. Não tive coragem de dizer a ela que iria perder os inquilinos e o papagaio no mesmo dia. Aí ofereci meus préstimos. Ela ligou para as amigas e marcou o funeral. Eu encomendei uma coroa de flores para o precioso e depois ajudei no serviço de chá. Meu Deus! Deixei escapar uma risada. Você está inventando? Queria dizer que sim. Puxou uma pena verde de dentro do bolso do paletó. Ela me deu isso antes que eu conseguisse escapar. Não tive coragem de jogar fora. Pareceu desrespeitoso. Agora vou ter que fazer um funeral para a pena também. Eu sabia o que ele estava fazendo. Nicholas percebera os caminhos pelos quais minha mente seguia e me ajudava a resistir ao chamado das sombras, me distraindo de mim mesma. E estava funcionando, mais ou menos, já que mencionar Dona Elsa me lembrou do apartamento, que até uma semana antes era minha casa, a nossa casa. Eu queria saber se ele já retirara suas coisas do apartamento. Talvez me oferecer para devolver a chave para Dona Elsa, mas não conseguia abrir a boca. Abordar um assunto obrigatoriamente o levaria a me contar que estava indo embora do país com Amanda, e eu não estava pronta para ouvi-lo dizer nada disso em voz alta. 2 quilômetros depois, Nicholas encostou o carro em frente à escola onde minha mãe lecionava desde os tempos de solteira, e eu desci antes mesmo que ele tirasse a chave da ignição, e a chamei, até meus pulmões arderem. Ele me ajudou, vasculhando por entre as frestas do gradeado, gritando seu nome, mas não havia ninguém àquela hora da noite, nem mesmo a quem pedir alguma informação. Então voltamos para o carro e eu instruí Nicholas a seguir pelo trajeto que ela costumava fazer, mantendo meio corpo para fora da janela, chamando por ela. Ao passarmos pela farmácia, Nicholas achou que deveria arriscar a sorte. Ninguém se lembrava de ter visto minha mãe. Continuamos as buscas, parando sempre que encontrávamos alguém, para mostrar a foto de mamãe, descrevendo as roupas que meu pai dissera que ela usava, apenas para ouvir um "sinto muito, não a vi". Meu pai e Fabíola também não tinham informação alguma. Foram 2 horas de andanças, e de um nada absoluto. Não sei em que momento comecei a chorar. Talvez chorasse o tempo todo, e não tivesse percebido ainda. Nicholas fez o que pôde para me consolar, primeiro com palavras, e quando elas não mais surtiram efeito, parou o carro no estacionamento vazio em frente a uma loja de materiais de construção e me envelopou com os braços. Ele me deixou chorar, a cada soluço me segurando com mais força, apertando os lábios contra o meu cabelo, num consolo mudo tão desamparado quanto o meu. Ela pode estar em qualquer lugar, solucei em seu ombro. Pode estar ferida, ter sido sequestrada por algum pervertido que... Ei, não desista ainda. Não vou, eu só estou com medo. Agarrei a frente de sua camisa, fechando os olhos bem apertados, com muito medo. Delicadamente ele tocou meu queixo, implorando em silêncio que eu o enfrentasse. Mel, nós vamos encontrá-la, proferiu resoluto. Como você pode ter tanta certeza? Minha voz mal tinha som. Como pode me garantir isso? Porque seu polegar deslizou pela minha bochecha, apagando minhas lágrimas. Eu quebrei a promessa que te fiz. Não vou falhar de novo. Não entendi o que ele quis dizer. Nicholas nunca me prometera nada. Nosso relacionamento se baseara em uma longa noite de sonhos, que chegara ao fim. Antes que eu pudesse investigar o que ele quis dizer com aquilo, meu celular começou a tocar. Ambos pulamos no assento do jipe. Em minha pressa para atender com os dedos trêmulos e o coração aos pulos, deixei o celular cair
num porta-moedas, ao lado do câmbio. Nicholas o pegou, me mostrando a tela. Não reconheci o número. Ele o estendeu para mim, mas fiz que não, com medo de começar a tagarelar e não ouvir o que seria dito. Como sempre acontecia. Nicholas entendeu minhas entrelinhas e atendeu, tendo a presença de espírito de colocar no viva voz para que eu também pudesse acompanhar. Ah, oi, meu nome é Aislan. Esse é o telefone da Melissa? A moça que fez a postagem sobre a mãe perdida? Sim, é dela, respondeu Nicholas, a esperança latejando naquele trincar de mandíbula. Você tem alguma informação que possa nos levar até Olivia? Então, ela proferiu as palavras que trouxeram cor de volta à minha vida. Tenho sim, eu estou com ela.